Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao A Torta e Direito, edição do dia 7 de fevereiro. Connosco estão o Ricardo Freixal, o Alberto Magalhães e o Bento Anastácio. Boa tarde, bem-vindos ao programa desta Boa semana. tarde. Boa tarde, Luís. Já vamos entrar no período de agenda Boa desta tarde. edição. Para já, as notas de abertura. Começo com o Ricardo Freixal. Ricardo, o que é que lhe apraz dizer para iniciar o programa de hoje? Bom, primeiro de tudo, apraz-me cumprimentar o Luís Matias, o Bento Anastácio, o Alberto Magalhães e os nossos ouvintes. E depois, nenhum de nós pode ficar alheio e insensível à tragédia que se abateu com a ocorrência dos dois sismos na Turquia e na Síria. Uh, Portanto, não sei como é que posso ser mais solidário do que sou. Estou à distância, não tenho capacidade direta de intervir, mas apraz-me aqui não. Sou obrigado aqui a referir estas causas naturais que provocaram todas estas catástrofes e que estão a provocar com perdas inúmeras de vida, de condições de vida, enfim, tudo aquilo que nós não queremos e que um Deus qualquer nos ajude. A segunda nota é uma nota é uma nota local. Já falámos aqui várias vezes nas dificuldades que existem na circulação em Évora. Évora tem um traçado enquanto cidade, enquanto urbe, um traçado difícil. Não é fácil circular em Évora e regular eventualmente a circulação do trânsito. Por vezes as vias periféricas também não resolvem o problema, porque Évora não foi projetada de uma forma sustentada no que diz respeito à circulação automóvel. E muitas vezes os cidadãos que circulam em Évora são obrigados a utilizar, sei lá, as veredas, as escapatórias. Utilizam às vezes, circula-se melhor por dentro do centro histórico com dificuldade do que se circula pela periferia. E curiosamente, há uns tempos aqui esta parte, não há muito tempo, em Évora cortou-se uma dessas escapatórias que passava ali pela Vila Lusitano, que dava acesso pelas traseiras da Igreja de São Brás diretamente à rotunda junto à Escola Severino de Faria, e os condutores utilizavam essa escapatória porque os pais e os professores e os alunos e os avós e toda a gente, enfim, porque não têm se calhar outra hipótese, mas deixam os seus filhos, param sistematicamente à porta da escola, um a um, e o trânsito está entupido, muitas vezes entre o campo do enorme Lusitano de Évora e a rotunda da Rua do Raimundo. Ora bem, a escapatória, A aquela pequena escapatória... rotunda. É pequena rotunda. Entretanto, Depois do grande Lusitano, a pequena rotunda. entretanto, cortaram essa escapatória e pronto, vamos lá saber porquê, não interessa, cortou essa escapatória, mas isso prejudica. Mas a minha questão já não é essa. A minha questão vai que ontem eu fui confrontado com um carro da PSP e dois agentes de polícia imediatamente a seguir ao local onde estão os nóveis sentidos proibidos, a mandar parar condutores e a multar. Quer dizer, esta infração, que é completamente diferente em termos de gravidade daquilo que é entrar em contramão na autoestrada, é punida da mesma forma com uma sinalização que, enfim, que é visível, mas que é nova, e que Quem passa todos os dias não vê. nada. Ora bem, e as pessoas estavam habituadas àquele trajeto e agora foram ali e são mandadas parar imediatamente após entrarem em contraordenação, são multadas e de maneira dá cá o carcanhola, são 60 ou 70 euros, mais as sanções acessórias, e estes seus agentes não era muito melhor do ponto de vista pedagógico e para a segurança rodoviária, porque onde eles estão não impedem que eventualmente possa haver uma colisão. Também não vão estar sempre naquele trajeto. Mas se estiverem, quando estão, que não estejam na caça desenfreada da multa, que se ponham atrás antes de evitar e que façam uma ação pedagógica aos condutores. E se realmente tiverem vagar, vão até ao troço entre a rotunda do enorme Lusitano e as portas do Raimundo e regularizem o trânsito naquela e noutras zonas que é abusivamente e sistematicamente transtornado, enfim, por hábitos que as pessoas têm. Obrigado, Ricardo, pela nota de abertura e por essa indignação. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Que nota tens para o início do programa de hoje?
Eu tenho uma nota... Luís Matias, desculpe, isto não foi um caso pessoal, foi um caso que eu observei. Dois condutores ali, dois condutores. Sim, obrigado. Alberto, então... O Ricardo tem que perceber que ali naquele sítio o trânsito é intensíssimo e há choques de automóveis de 3 em 3 dias. Eles tiveram que pôr cobre. Está a ser irónico, não está? Estou a ser irónico, eu acho que ali deve haver choques de 30 em 30 anos. Eu, pelo menos, nunca lá vi nenhum. Mas ainda curioso é que eu acho que os seus guardas argumentam que houve um morador que se queixou e que, portanto, foram obrigados a alterar o trânsito. Uma questão simples. A culpa não é do senhor guarda. A culpa é do comandante do senhor guarda. Sim, pois, claro. Pois, porque o senhor guarda vai para aquele sítio como vai para outro sítio qualquer. A inteligência que o mandou para lá dessa é que nós temos que falar. Mas o seu guarda... Há uma inteligência ainda anterior, que é a inteligência da autoridade que pôs lá o sinal. Isso é proibido. Isso que esse é que é mesmo inteligente. Não sei que ainda não passei lá. Esse é mesmo inteligente. Bento, há modalidades na minha vida que eu não pratico e dentro daquelas que pratiquei, às vezes levava as faltas pessoais até ao limite da minha possibilidade. Portanto, o zelo. Fica essa nota e esse debate. Deixa-me lá dar a minha nota de abertura. O zelo dos seus agentes pode ir também ao ponto de prevaricarem nesse aspecto. Mas podemos perguntar se é zelo dos agentes ou de quem colocou o sinal. Fica a resposta para o próximo programa. Alberto Magalhães. Eu tenho uma nota de regozijo. Eu andava preocupado e até andava para fazer um texto, uma nota lá minuta sobre isto, sobre o problema do João Costa, Ministro da Educação, excelso Ministro da Educação, que andava a querer abolir os exames do 12º ano. E eu andava preocupado. Finalmente, não conseguiu aboli-los de todo, só deu ali um cortezito. Parece que a Ministra do Ensino Superior e da Investigação, Elvira Fortunato, conseguiu ganhar a contenda. Senhora Dona, por favor. Como? Senhora Dona Elvira Fortunato. Não é uma ministra como os outros. Professora doutora. Exatamente. Senhora doutora. Não te refiras a ela como a um membro deste governo, por favor. Não, mas é bom que ela seja ministra. É bom que ela seja ministra. E aqui conseguiu uma vitória. Uma vitória relativa, mas uma vitória. Finalmente. Português continua a ser obrigatório, quer como primeira língua, quer como segunda língua. E 2 disciplinas à escolha do freguês para acabar o 12º ano. Embora o peso dos exames na classificação final seja apenas de 25%, 45, o que eu acho pouquíssimo. 45, acho eu, 45. Eu li 25 e também já li 45. Eu já li 45 e já li 25. O problema disso tem a ver com o regresso da aptidão. Claro, eu disse não falo porque vai ser anunciado. Vai ser anunciado para a semana a entrada na universidade, a modalidade de entrada na universidade. E tudo aponta para o regresso da velha aptidão. Entra tudo. Que as universidades tenham a possibilidade de escolher as disciplinas em que querem testar os alunos, sim. Como é óbvio. E que passem a ter porteiros, não é? De preferência. Pronto, era só isto, Luís Matias. Neste caso, para que se compreenda, os 45% têm um peso de pelo menos 45%, os 2 exames mais importantes para a nota da candidatura ao ensino superior. Mas para concluir o ensino secundário, contarão apenas como 25% da nota final das disciplinas bienais. Portanto, 25% para concluir o ano, no entanto, para a média de entrada no ensino superior, a vitória da professora doutora Elvira Fortunato não foi completa. O João Costa, Ministro da Educação, conseguiu reduzir a importância dos exames. Falta aí um dado, Alberto. É que é a possibilidade do terceiro exame.
Ou seja, de Exato. Há 3 exames. as universidades passarem a São 3, é o de português que é obrigatório, mais duas disciplinas à escolha dos alunos. E uma outra prova Isso em que as universidades farão, e que essa nota contará no mínimo em 45% do valor de candidatura. Mas isso, eu não falei da entrada na universidade, porque isto eu só falei da conclusão do 12º ano. Da conclusão do 12º ano. Porque para a semana é que nós vamos ser informados a rigor de como é que vai proceder-se à entrada na universidade. Iremos perceber depois. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. E tu, que nota trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde, eu trago 2 notas muito breves. Eu já não falo aqui de inflação há muito tempo e queria não falar, mas depois dos últimos números oficiais, temos uma inflação de 16,1% nos produtos alimentares. Repito, 16,1% de inflação nos produtos alimentares, e não faço mais nenhum comentário sobre isto. A minha outra nota tem a ver com a crónica de uma morte anunciada, como diria o grande Garcia Marques, e que tem a ver com a morte de dois cidadãos num hostel clandestino em Lisboa. Poderia ter acontecido noutro sítio qualquer. No caso, foram 2 cidadãos estrangeiros. Temos situações em que poderiam muito bem ser 2 cidadãos portugueses. E a mim chateia-me um bocado ligar esta questão à questão da migração. Quando nós sabemos que os preços a que chegaram à habitação nos centros das cidades, sobretudo nas cidades como Lisboa ou como Évora, tem a ver com fenómenos diferentes. Tem a ver com o turismo e com os alojamentos locais a surgirem como cogumelos, e tem a ver com a falta da habitação, que a falta de habitação agora torna-se mais visível com o número de cidadãos que vêm para o nosso país permanentemente. Não são só os que vêm de passagem, que estes vão rodando pelos quartos e pelas habitações que há. Este caso desse em Lisboa poderia ter-se dado em Beja, em Serpa ou em Odmira, mas o que me preocupa mais é que podia-se ter dado aqui em Évora, no Poço Novo, ou se podia ter dado nos Clérigos, ou nos vários locais onde, dentro da nossa cidade, as pessoas que trabalham e que nas obras, quer do hospital, quer da nova ferrovia, vivem. O problema da habitação no nosso país é um problema demasiado grave para que nós nos lembremos de ligar este tema com qualquer outro. A desgraça que aconteceu ontem em Lisboa era, de facto, como diria o grande Garcia Marques, a crónica de uma morte anunciada. Das notas de abertura neste torto e a direito, entramos nos temas da agenda que entroncam com o tema que o Bento já aqui trouxe. Neste caso, falamos sobre o caso de um imigrante que foi agredido à paulada com pontapés e com murros por um grupo de jovens em Olhão. Um dos agredores tentou incendiar o cabelo da vítima. As agressões foram filmadas e divulgadas na internet e daí dadas a conhecer, pois, a partir de notícias na televisão. O Ministro da Administração Interna garante que a PSP e o Ministério Público estão a investigar e este não é um caso isolado. A situação dos imigrantes do sul da Ásia em Portugal também voltou a chamar a atenção pelo caso que o Bento já aqui também abordou, da morte de 2 pessoas, um adolescente de 14 anos e um homem de 50, que viviam num apartamento em Lisboa, que se incendiou, e aí viviam 14 pessoas. Ricardo Freixal, este não é um caso isolado, este caso de agressões... Não era um apartamento, era uma loja. Era uma loja, exato, por aquilo que se sabe agora. Legalmente era uma loja.
Ricardo Freixal, temos aqui este dado de que não é um caso isolado destas agressões a imigrantes. Qual é a situação e que comentário faz ao que podemos também ver nas imagens do que se registra em Olhão por este grupo de jovens? Bom, infelizmente para nós, não será um caso isolado. Agressões e maus-tratos a imigrantes, e não é um caso isolado, porque essas agressões acontecem também a cidadãos da nacionalidade portuguesa. Basta nós ligarmos ou sintonizarmos 2 ou 3 estações de televisão e somos sistematicamente confrontados com violência transversal às várias idades, transversal aos vários estados, transversal às várias condições sociais, por motivos vários, e esse é que para mim é que é o grave. Eu não quero, eu quando vi as imagens, sinceramente, não associei imediatamente que estava em causa uma agressão deliberada a um imigrante. Eu penso que eu quero colocar isto num senso mais lato e dizer que não, que existem gangues, de facto, que usam da violência para vários objetivos a conseguir, e há cidadãos que, inocentes, sejam imigrantes ou não, que são vítimas. E esse, para mim, é que é o grave da questão. E quando o Luís Matias, para rematar, diz muito bem que o Ministro da Administração Interna garante que a Polícia Judiciária está a investigar, o raio que o parta passa ao termo. Vamos lá ver. O que o Ministro da Administração Interna tem que fazer, ao comandar e ao delinear estratégias com as forças de segurança várias, tem que fazer é criar condições para que evite que tudo isto aconteça de uma forma generalizada e com uma incidência variada nas armas utilizadas, nos objetivos, no móvel que está por trás das agressões. Ou seja, o que ele tem que fazer é que isto não aconteça. Tem que garantir segurança nas populações, tem que garantir segurança na comunidade, sejam imigrantes, sejam cidadãos nacionais, seja quem for. Portanto, e para mim, eu transporto a questão, não a ligo a uma questão, a não ser que ela tenha acontecido deliberadamente a um imigrante, mas não sou, porque é muito grave que aconteça a um imigrante, e é muito grave também que aconteça na nossa sociedade, na nossa comunidade. Não é só em Beja, a questão da imigração, aqui está-se a ver, a questão da imigração não foi só Beja, não foi só a parte social e a comunidade que não se organizou para a Alqueva e para a nova realidade económica, ainda bem que ela existe em volta da obra, mas de facto nós falhamos a esse nível, e vamos ver aqui ao longo do programa, falhamos a vários níveis, e o Alberto Magalhães depois vai entender porque é que eu trago sistematicamente para aqui a questão em volta do regular das instituições e da nossa democracia. E para a primeira ronda eu fico por aqui, quer dizer, lamento naturalmente que isto aconteça, não pode acontecer, mas não vamos lá só com investigações a posteriori. Naturalmente que elas terão que existir para se fazer justiça, mas o que nós temos muito mais que fazer, o Ministro tem que aparecer muito mais, e o Presidente da República tem que aparecer muito mais, embora naturalmente a solidariedade seja relevante, mas o que será relevante para todos nós e para a comunidade é que estas coisas não aconteçam, que exista estratégia, que existam leis, que exista estratégia que garanta enfim, a segurança das pessoas, dos bens em comunidade. Alberto Magalhães, fala-se muito das questões com os imigrantes e do racismo, de diversas ações, mas não se estava propriamente à espera de poder ver imagens como estas, perceber uma pessoa sozinha à noite ser agredida daquela forma. Não se estava à espera? Quem é que não estava à espera? Já estou como o Ricardo. Menos mal, ainda bem. Ainda estou sozinho. Não se estava à espera antes de existir vários canais de televisão com 24 horas de notícias, antes de existir o Correio da Manhã TV, antes de existir a TVI. Agora, com tanto canal a dar notícias, claro que se está à espera. O meu coração balança. Entre aquilo que o Ricardo disse e o seu contrário, o meu coração balança. Isto é, eu por um lado percebo o Ricardo
e percebo que neste momento nós vemos agressões a que não estávamos habituados. Não estávamos habituados, provavelmente porque não havia televisões, mas pronto, não estávamos habituados a ver este tipo de agressões maldosas, a frio, galhofeiras, tipo bullying. Porque no fundo o que nós vimos naquele vídeo é uma cambada de miúdos, uma cambada de putos, mal criados, agressivos, violentos, mal educados, com uma sensação de impunidade tal que até se dão ao luxo de filmar as suas próprias malfeitorias, dando incriminando-se, sem pejo. Por outro lado, apetece-me dizer que isto sempre existiu e que a agressão faz parte da natureza humana e que só por não haverem tantas televisões e por haver censura é que nós nos lembramos quando éramos miúdos, ou melhor, não nos lembramos quando éramos miúdos de ver coisas assim. Portanto, o meu coração está dividido. Agora, o que é certo, voltando ali à coisa, o que é certo é que não são só os estrangeiros que são agredidos. Isto deu nas vistas por ser o pobre de um imigrante nepalês, suponho eu, não é? Um jovem nepalês, mas se fosse um português, poderia acontecer na mesma, já se têm visto cenas semelhantes com portugueses. E nas escolas portuguesas podem-se ver muitíssimas destas cenas à porta das escolas ou a caminho das escolas com gente portuguesa. Porquê? Porque são diferentes. Claro que o estrangeiro, o nepalês também é diferente. E, portanto, para gente mal educada, para gente estúpida, para gente agressiva, para gente violenta, ser diferente é quanto basta para ser atacado. Por outro lado, também devo dizer que as condições de vida dos imigrantes, e aqui já é outra conversa, não é? Já não tem diretamente a ver com a agressão em Olhão, mas é verdade que as condições de vida miseráveis em que muitos migrantes vivem em Portugal podem-se considerar elas próprias agressões, considerar elas próprias bullying. Mas é um bullying mais profissional, tipo tráfico e exploração de mão de obra barata. E aqui poderíamos dizer que os serviços de imigração, que neste momento funcionam miseravelmente, não sei se em algum momento funcionaram menos que miseravelmente, mas neste momento funcionam miseravelmente, com atrasos miseráveis, são cúmplices. Porque ao demorarem meses, anos a legalizarem imigrantes, os imigrantes ficam à mercê de serem explorados, precisamente por não estarem legalizados. E, portanto, para já fico-me por aqui. Bento Anastácio. Não sei se fui claro, eu acho que fui um bocadinho obscuro. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Bento Anastácio, que comentário fazes a este caso? Soube também que não era então o único caso, já houve outros momentos assim. Há aqui falta de ação das autoridades. Não há só falta de ação das autoridades, há conivência em alguns casos. Eu gosto ou não, da forma mais ou menos naif com que os meus colegas de conversa abordaram este tema. Porque esquecem-se porque há uma coisa que eu vou voltar uns tempos atrás e relembrar aqui alguns factos. O relatório de segurança europeu, há 3 anos consecutivos, que alerta as autoridades portuguesas para o risco do crescimento dos grupos de extrema-direita organizados e ofensivos e perigosos no nosso país.
Nós tivemos alguns que já foram julgados, o caso do Machado, o caso dos Amarskins, por aí fora. Nós temos, de facto, o ressurgimento de forças antidemocráticas e que, à sombra da pseudo-legalidade do Chega, se vão organizando. Isto não é nem mais nem menos do que mais um ataque entre as dezenas que têm acontecido no país por parte de gente ligada à extrema-direita, neonazis ligados ao Chega e à Frente Nacional e ao ERGT, que impunemente vão passeando pelo país, agredindo quem querem e bem lhes apetece. Este caso não tem nenhuma diferença, de facto, com o caso dos elementos da GNR que de Vila Nova de Mil Fontes. Apareceu porque se acham senhores do mundo e podem, inclusive, filmar os seus ataques bárbaros a estrangeiros, a imigrantes, e a coisa fica como se não acontecesse nada. Isto é apenas e só nestes grupos e grupelhos que não são nem mais nem menos do que a tropa de choque do Chega, provas de subida na hierarquia. Isto é de facto um grupo terrorista, um grupo que aparece com várias denominações, desde o Invictus Portugal aos que se situa mais na Zona Norte, até aos integralistas lusitanos do Sul, que, ao fim e ao cabo, não são nem mais nem menos do que tropas de choque. Deixamos de ouvir aqui o Bento Anastácio. Vamos ver se escutamos o Bento Anastácio no nosso programa. Bento, agora sim, já te estamos a ouvir outra vez? Acho que sim. O último relatório da Administração Interna de Portugal lembrou este problema. O SIS há muito tempo que alerta, e o que é facto é que o Governo tem feito orelhas mocas. Nós estamos a seguir o mesmo caminho que seguiram alguns países da Europa, nomeadamente a Áustria e a Alemanha, que no final da década passada tiveram este tipo de situações, e nós parece-nos que é apenas e só mais um problema de segurança, mais um problema de gaiatos parvos que andam na rua. Não. Isto são grupos terroristas organizados que à sombra tens é que provar Chega, isso que estás a dizer. Posso provar onde tu quiseres, basta não deste grandes argumentos. Os relatórios de segurança da União Europeia... Este incidente não vem no relatório, com certeza. Não vem este, pois não, porque... Não me vais convencer que a tropa de choque da extrema-direita portuguesa são putos de 16 a 19 anos. Se me deixares acabar, depois rebaterás como quiseres. E o que prova que não é uma coisa de sumenos é que o Presidente da República se apressou a aparecer por aqueles lados para tirar uma fotografia com o Presidente da República aparece em todo lado, menos onde faz falta. Exatamente, não fazia lá falta nenhuma, obviamente, como é costume o Dom Marcelo o adenda. Eu depois no teu tema explicarei porque é que lhe escolhi este cognome. Dom Marcelo o adenda, apareceu por lá a tirar uma fotografia. Nós temos um problema grave, não só em Portugal como na Europa, de xenofobia, de racismo e de organizações neonazis que treinam, e o SIS sabe e divulgou, por exemplo, em Portugal, onde é que o Mário Machado e companhia treinam, e é isto. O Sr. Ministro da Administração Interna diz nada, e desculpa Bento. Só mais para acabar, vem-se demeter depois no terreno da Polícia Judiciária, que felizmente não depende do Ministério da Administração Interna. Deixem-me perguntar, Bento, ficou claro para uma questão breve, de resposta breve agora, sobre este assunto. O Ricardo Freixal, no seguimento do Bento Anastácio, isto e aquilo que foi dito também pelo Ministro, quer dizer que existe o tal racismo estruturante na sociedade portuguesa? Partilha desta visão? Bom, então se existe, que se tenta acabar com ele. Porque se eu não disse que era estruturante na sociedade portuguesa.
Não disse que Portugal é um país estruturalmente Não é, racista. não é, Não claro que é. não, mas Não se há é. franjas, Não é. mas se existem franjas, então que se Para acabem que com fique claro, elas. não é, Portugal não é um país racista. Sim. Se existem Ricardo. franjas, que se acabem com elas. E, portanto, mais uma vez, quem está aqui a falhar é a tutela. É a falta de quem nos governe bem, é a falta de quem Ricardo, há quantos anos não temos um ministro da administração interna neste Deixa, país? o problema é esse. Portanto, e as pessoas, quando eu disse que o Presidente da República aparece a todo lado, quer dizer, é confrangedor, eu não tenho nada diretamente contra o senhor. Agora, enquanto cidadão português, claro que tenho. Porque se o Ministro da Administração Interna não é competente para, eventualmente, o Ministro da Administração Interna e o Estado português não é capaz de legislar, não é capaz de governar de forma a evitar todas estas situações, então o Presidente da República, como garante, ou que devia ser o garante desta democracia, deste Estado, do cumprimento de leis, enfim, dos nossos direitos também, quando eles não são cumpridos através da governação, então que demita aos ministros. E que não anda agora aqui, porque isto não se resolve com lamechices. Com todo o respeito pelo sentido e eventualmente pelo simbolismo que o ato tenha, nós estamos fartos já deste simbolismo. Isto não resolve nada. Do quê? Da visita do Presidente? Sim, exatamente, da visita. Porque então o Presidente da República tem que visitar o cidadão nepalês, com todo o respeito, tem que visitar o cidadão da Amarleja, tem que visitar o cidadão de outro país qualquer, ou de outra zona qualquer do país, porque estas coisas acontecem sistematicamente. Inclusive, Alberto Magalhães, então, deixa-me passar ao... Deixa-me terminar. O Alberto Magalhães Sim, disse, mas nós ligamos as cadeias, os canais, alguns canais de televisão. Ouça, por um lado, é deprimente estarmos a assistir àquilo, mas por outro lado, ainda bem que eles existem para que nós saibamos que estas coisas acontecem e que estão aqui ao nosso lado e qualquer dia acontecem-nos a nós. Isto só ganha foro de mudança quando acontecer aos ministros, aos presidentes da República, aos juízes e esta coisa toda. Isto é muito naif, Bento, é muito naif, mas tem que ser. Alberto, o caminho é este de maior fiscalização e repressão? Se queres que te diga, eu acho que os caminhos são vários, são muitos, incluindo o da repressão, obviamente. O da repressão, mas também o da integração, o da educação, sobretudo. Integração de fascistas? O que não é integração fascista, coisíssima nenhuma. Eu não estou a falar de fascistas. Pá. Fascistas falaste tu. Eu estou a falar de putos malcriados que exercem bullying sobre nepaleses, porque os nepaleses, além de serem pessoas, são estranhos, são estrangeiros. Mas se fossem portugueses com personalidades atípicas, levavam na mesma porrada. Quer dizer, não é uma questão de racismo nem contra os estrangeiros. Mas já estou a ouvir, Bento. Bento, deixa. Inclusive, o nome de 3 deles. Bento, eu já te passo a palavra. Sim, Bento, eu já te passo a palavra para ver se nos ouvimos uns aos outros. É por esse motivo, porque o debate naturalmente é sempre interessante a troca de ideias. Alberto. Se for o caso, logo se vê. Eu estou a tratar o caso com os dados que tenho, e os dados que tenho é que são putos de 16 a 19 anos que estão metidos neste coisa. E pela a forma ridícula como eles atuaram, e pela forma ridícula como se auto-incriminaram, eu acho que não tem nada a ver com crime organizado, digo eu. Tal e qual como o TSA. Mas quando se provar que tens razão, eu logo te darei razão. Em relação ao Ricardo, eu acho que nós temos uma visão, o Ricardo sobretudo tem uma visão exagerada daquilo que acontece. Aquilo que acontece em Portugal é muito menos do que acontece em França, em Espanha, em Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca. É muito menos que isso. Portugal é dos países mais pacíficos. Sabes como é que se responde a isso em Portugal é Alentejano? dos países mais pacíficos do mundo. Ainda bem que eu estou na Holanda. Em Alentejano, a gente utiliza uma metáfora. Sim, mas já deixa-me ouvir o Alberto para poder passar depois ao Bento. Alberto, eu tenho de dar a oportunidade ao Alberto para concluir, está bem? Não tenho a oportunidade. Alberto, para tu concluires a tua ideia e passarmos ao Bento e mudarmos de tema. Eu sou um triste desgraçado neste programa. Calimero, Isto está a descambar um bocado. Calimero, deixem-me fazer um bocadinho de Calimero, por favor. Deixem-me acabar. Estava eu a dizer que nos outros países ainda é pior. Quer dizer, a espécie humana é assim. Desculpem lá, mas... Oh, Ricardo,
há crimes em Portugal. Pois claro que há em todo o mundo, não é só em Portugal. Portugal é dos países mais pacíficos e com menos crime que se conhecem. As estatísticas internacionais é o que dizem. Portanto, não exageremos, já basta o que basta. Eu o que acho é que as famílias andam desestruturadas e a educação das crianças anda pelas ruas da amargura. Os pais preferem dar tudo aos filhos, aquilo que os filhos querem, em vez de os educar. Para os filhos não chatearem, dão-lhes um telemóvel para a mão e deixam-nos jogar até que Deus queira. E isso não é maneira de educar as novas gerações. E isto era só o início de uma conversa. Agora podíamos ficar aqui a falar sobre isto durante 2 ou 3 horas. Mas não temos tempo. Portanto, Bento Anastácio, o caminho é este, é o da repressão, como também aqui falou o Ricardo Freixal. Se há alguém que acha que o caminho da repressão não é caminho, sou eu. Vamos lá ver uma coisa. A repressão pela repressão não resolveu... A repressão faz parte. Nunca resolveu coisa nenhuma. E quando nós... Ai de nós que não haja repressão de bandidos. Então não resolveu como? Se não houvesse prisões e não houvesse tribunais a julgar e a prender... Não é isso. Lá estás tu a querer pôr na minha boca coisas que eu não disse. Vamos lá ver. Há as normas... existe um contrato social em que existem normas. É que nós temos X direitos, temos X deveres, prescindimos por exemplo, do direito à justiça, não fazemos vingança, etc, etc, etc. Isso são coisas muito porreirinhas, muito limpinhas na teoria. E depois, há uma coisa que existe de facto em Portugal e em toda a parte do mundo, que são grupos de putos que vão fazer as neiras. Isso é uma coisa. O que nós estamos a falar é de um grupo organizado, ideologicamente estruturado, um grupo ligado ao Chega, com membros efetivos. Mas como é que sabes isso? Como é que eu digo isso? É simples. Como é que sabes? Como é que sabes? Sei. Como é que sei, porque também como toda a gente tem acesso às informações que lhe interessam. Ora bem, o que é que acontece? Este grupo mesmo já foi detido e solto em Loulé e em Faro. Por acaso, são as mesmas pessoas, com diferenças, num caso eram mais 2, no outro caso eram outros 2 diferentes, e que tiveram sempre agressões a imigrantes. Depois, uma coisa é o que nós vemos numa imagem sem som, que é igual a outro ataque bárbaro à porta de uma discoteca que existem 300 no Algarve por noite em julho e agosto, mas nós estamos a falar da mesma coisa. Nós estamos a confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre da obra. Nós estamos a falar... Portanto, entendes que há aqui um caso diferente de violência. Deixa-me acabar. Sim, para concluir então. Sim. A falar, e para concluir, estamos a falar de grupos organizados, de tropas de choque da extrema-direita, organizados em torno do Chega. É uma coisa. Outra coisa são gangues de adolescentes bêbados de férias à meia da noite. Já, por acaso, não há miúdos de férias no Algarve nesta altura. Vamos ao segundo tema da agenda do programa de hoje, deste Torto e Direito, com o Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, o programa que está aqui todas as terças-feiras na Diana, para falar sobre a democracia portuguesa e Marcelo Rebelo de Sousa. O tema é-nos trazido pelo Ricardo Freixal e já se adivinha que vem e critica ao Presidente. É isso ou não, Ricardo? Eu vou voltar... Os meus colegas de painel e os meus ouvintes que me perdoem, mas porquê? Porque sistematicamente somos confrontados com casos e com falta de lei, com falta de estratégia, com falta de coordenação, que permite toda esta desregulação do sistema. Então, neste momento, quer dizer, resta-nos apelar aqui, porque o Alberto Magalhães falou muito bem, e eu acho que a questão da educação e da formação devia ser um tema aqui também de debate um dia qualquer, porque na base da nossa formação enquanto homens, enquanto pessoas, está a educação que recebemos em casa e está a formação que recebemos na escola também, não é?
Mas uma parte importante é também a forma como nós andamos na sociedade e como somos formados. E aí todos queixam-se os alunos, queixam-se os pais dos alunos, queixam-se os professores, e depois vem a Ministra da Educação, que quer acabar com os exames do 12º. Só tenho pena que isso não tenha sido retroativos, porque eu tinha dispensado também a Filosofia e a Matemática. E vem depois a Ministra da Ciência e do Ensino Superior, que diz que não podem acabar os exames, que tem que haver exames obrigatórios, tem que haver avaliação, tem que haver seriação. Ora bem, isto revela, a nível de educação, aos vários níveis do escalão escolar, aos níveis escolares, revela uma falta de estratégia tremenda. E depois, do ponto de vista social, quando os professores entram também em contestação, o problema é mais grave, ou seja, há uma entropia grande neste sistema de educação. Depois falamos da justiça, que não há, que é tardia, que demora, que não deixa, que não atua nem pedagógica, nem de no momento, e que faz o povo brando e dá lugar a todas estas questões. Depois existirão as questões sociais que permitem. Não houve estratégia em termos sociais no que diz respeito, por exemplo, olha que no Alqueva, que é o caso que nos está mais próximo, e depois ao nível do país em geral, não há estratégia de combate ao emprego, não há estratégia que regule a entrada de imigrantes de uma forma legal, de uma forma sustentada, da qual o país possa tirar partido em termos do seu desenvolvimento sustentado, e que os imigrantes tenham condição de vida. E depois não têm condição de vida porque não há habitação, porque não há uma política de habitação correta, porque não há casas no mercado, porque a inflação dos produtos agrícolas, dos produtos alimentares é enorme, porque não há estratégia do ponto de vista económico. Depois vem a rapaziada também cá do meu lado da agricultura, que contesta porque está tudo mal, porque não há ministério, porque não há secretários de Estado, se calhar não fazem falta também, porque não há porque não há estratégia nenhuma. Ou seja, nós temos aqui esta contestação e este vazio de governação é transversal, infelizmente, para nós. A saúde é o que é. O Serviço Nacional de Saúde definha por falta de governo mesmo, não é? Por falta de capacidade de entender que as coisas continuam, que os tempos correm, que é preciso fazer médicos nas universidades, é preciso ter médicos na função pública, é preciso fazer especialistas, é preciso, enfim, equipar, é preciso tudo isso. Ou seja, nós estamos aqui eu não quero ser aqui fatalista, não quero ser. Acho que sou um homem até que tem alguma capacidade de aguentar, tem algum poder de encaixe, tenho aguentado uma série de coisas ao longo da minha vida. Todos nós, da nossa geração, já aguentamos uma série de coisas. Mas de facto, eu acho que nunca vi isto tão desorganizado, tão pífio, tão falho de estratégia. Depois são os transportes, as vias. Bom, para não falar já no acessório que é muito importante também, que é a corrupção, que é a má utilização dos recursos, que é o compadrio, que é o político, enfim, que é tudo isso. E, portanto, isto requer, ou já requer há muito tempo que requer, portanto, este Presidente da República já vai no segundo mandato, já vai com ele avançado também. O Presidente da República que lá esteve, é moda até estar lá pelo menos 2 mandatos sempre. E isto não é de hoje, isto é de há tempo. E como se perguntava a Galileu quantos anos é que tens, Galileu dizia: eu tenho com aquelas barbas fartas e com aquele aspecto pesado, eu tenho poucos anos. Mas como poucos anos, Galileu? Tenho poucos anos porque tenho apenas aqueles que me faltam viver. E nós aqui, quanto mais o tempo passa, mais a desgovernação se agudiza, mais as pessoas vivem mal, desculpem, mais falhas há, e portanto menos tempo há, com perdas enormes, para recuperar. E aqui é que eu digo, portanto, não basta o senhor Presidente da República, aquela figura omnipresente, enfim, para o bem, para o mal, para as coisas às vezes a roçar o caricato. Isto não vai lá achar com solidariedade, vai com a ação. E, portanto, se até agora não é
não há quem faça. Então ele que, como garante máximo das instituições democráticas, porque a Assembleia da República não regula, porque tem uma maioria absoluta e as maiorias absolutas são desvirtuadas no seu senso democrático, não respeitam as minorias, são arrogantes no uso do poder, têm tendência para se eternizarem. Então que alguém ponha fim a isto, porque o Presidente da República não está lá antidemocraticamente, está lá eleito pela maioria dos portugueses e, portanto, tem tanta autoridade como tem, ou mais autoridade do que tem aquele governo, muito mais ainda quando ele era geringonça. E, portanto, tem que haver. Se não existir ninguém. Temos esse ponto de partida do Ricardo. Se não existir ninguém que ponha fim a isto, então, quer dizer, isto tende sempre para estar cada vez pior. Eu não gostava, bem, isto não querendo tirar seriedade àquilo que me está a trazer, quem está aqui para pôr fim a isto agora sou eu. Ponha. Como acontece às vezes. Obrigado pela sua deixa, Ricardo. E importante, peço desculpa, não leva a mal este comentário, mas porque não quero tirar o foco da sua intervenção, naturalmente, mas queria agora ouvir o Alberto e também o Bento para depois voltar a si. Alberto Magalhães, o Ricardo fala-nos de uma ação que acha necessária do Presidente da República. Isto se calhar faria mais sentido num governo ou num Estado presidencialista do que num sistema como aquele que temos, ou há justificação para dentro daquilo que existe legalmente e daquilo que somos como Estado democrático, uma intervenção do Presidente da República de outra forma em relação ao Governo, claro. Não falo de outras ações de Marcelo. Eu acho o Ricardo, se fosse nos tempos da outra senhora, eu diria que o Ricardo era um típico homem do reviralho. Só dá assim, Alberto Magalhães, só dá assim. Se calhar algum estava solto, não? Só dá assim. Nem o Matias safava. Porque realmente o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, foi eleito por uma larga maioria, já por 2 vezes. Mas a Assembleia da República também foi eleita. E há uma maioria absoluta que também foi eleita. Não é larga e é o governo não foi eleito, mas emana dessa maioria absoluta. E, portanto, não se elegem governos é tão, do ponto de vista formal, é tão democrático como o Presidente da República ou a Assembleia da República. Não temos aqui um governo antidemocrático contra um Presidente democrata. Não, temos eleito democraticamente, mas na praxis não é. O que nós temos nos últimos tempos, o que nós temos visto neste ano de maioria absoluta, o que nós temos visto, de facto, muita arrogância e, sobretudo, temos visto muitos casos e casinhos e casões que têm a ver provavelmente com uma predominância do Partido Socialista durante demasiado tempo na governação do país. Em 27 anos, o PS governou 20. Só descansou durante 7 anos. Não é um eufemismo. Isso é um eufemismo. O governou é um eufemismo. Não é um eufemismo. Esteve no governo. Como quiseres. Dou de barato. Portanto, o que o Ricardo me parece que está a pôr demasiada responsabilidade em cima dos ombros do Presidente da República. O Presidente da República é um dos poderes, mas nós temos um sistema de poderes e contrapoderes. Há aqui um poder entre parênteses que falta e que faz muita falta. É o poder popular. Que é a oposição ao governo. Pensei que fosse o poder popular. A oposição ao governo não existe há praticamente 7 anos. E isto destempera tudo. O governo sem oposição destrambelha. Não é só qualquer governo que não tem oposição tem tendência para destrambelharem. E este governo sofre por falta de oposição. Marcelo Rebelo de Sousa muitas vezes tenta substituir a oposição de uma forma soft, embora. Marcelo Rebelo de Sousa tem o defeito de falar demais, é verdade. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem várias qualidades e tem tantas qualidades que o povo português reconhece essas qualidades e já lhe deu 2 maiorias sem campanha eleitoral, sem ele gastar um tusto em campanha eleitoral, o que é extraordinário em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, note-se bem.
Mesmo os ditadores, para serem eleitos por maiorias extraordinárias, precisam de gastar dinheiro e corromper vários poderes. Marcelo Rebelo de Sousa, sozinho, ganhou 2 eleições para Presidente da República, e isso é extraordinário. Marcelo Rebelo de Sousa tem este problema de desgastar a sua voz e o poder da sua voz falando demais. Mas mesmo assim, mesmo falando demais, há uma data de anos, há 6 anos, continua a ter um enorme capital político que ele devia aproveitar mais, e aí é que eu percebo que o Ricardo aí desespere, não é? Porque tanto o Ricardo como eu, provavelmente muito mais gente em Portugal, desespera porque o Marcelo Rebelo de Sousa desperdiça o seu capital político, o tempo vai passando e ele não usa o seu capital político para impor alguma ordem no sistema. E Marcelo Rebelo de Sousa, então aí Marcelo podia ser, continua a ser, na minha opinião, continua a ser, mas podia ser mais, afirmativamente, mais determinantemente, uma fortaleza para conter a expansão do André Ventura, para conter a expansão do Chega. Podia ser também, por outro lado, o presidente da ética, para conter os excessos do nosso governo. De facto, nos últimos tempos tem andado excessivamente faltoso. Uhum. Então, pergunto eu aqui ao Bento Anastácio, a partir do pensamento, eu já lhe dou a palavra, Ricardo, ia pedir que anotasse então o que quer aqui trazer, e já lhe vou dar essa naturalmente, porque trouxe este tema, mas ia passar ao Bento, e com a questão que capital político então tem Marcelo Rebelo de Sousa, depois daquilo e da análise também que o Alberto aqui fez. Será que ainda tem capital político? Imenso. Nós às vezes esquecemos que há diferenças entre quem é o presidente do aparelho partidário e quem não. E nós temos, neste caso, nós tivemos assumidamente homens de partido, enquanto presidentes da República, Mário Soares e agora Marcelo Rebelo de Sousa. Cavaco é um bocado assim ao lado, porque foi tudo na política, menos político. E ele estava-se bem nas tintas para o PSD a seguir a ele. Depois de mim, não quero saber de nada. Ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, que está a fazer de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, um segundo mandato igual ao de Mário Soares. É o de desgaste de uma maioria a que leve a que ela se autodestrua. E eu penso que o caminho que traçou, ou a estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa, é levar o PS ao suicídio. E também não parece que seja uma coisa muito difícil, porque se nós formos olhar aos casos Casinhos, etc., caíram mais ministros e secretários de Estado num ano de um governo de maioria absoluta do Partido Socialista do que, sei lá em quantos anos, nos outros governos todos. Eu acho que nunca houve governo nenhum em que isto tivesse acontecido. Nunca houve governo nenhum em que houvesse uma nítida guerra interna, em termos não só de pequenas opiniões, que é normal entre partidos em que há diferenças de opiniões e que há respeito pela liberdade de opinião. Mas nós estamos a falar em questões absolutamente estratégicas e em questões absolutamente importantes. Dentro do mesmo governo, que diz o primeiro-ministro que não há nenhuma mudança na política, há apenas nas pessoas, nós deixamos de ter a TAP totalmente pública e a continuar a ser pública para uma TAP privada. Ora bem, estas contradições de um governo que anda à deriva, que não sabe muito bem o que há de fazer, leva pela frente com um presidente da República, que, perdoem-me a expressão, sabe mais tangos que o Gardel, e que está a fazer a cama ao Partido Socialista. Ele não precisa de atirar já o governo abaixo. Antes, pelo contrário, porque o PS, nesta altura, provavelmente seria outra vez governo. Não vai fazer, a seguir às eleições para o Parlamento Europeu, utilizando a mesma argumentação que utilizou o professor Cavaco Silva, mas uma coisa é certa. Marcelo Rebelo de Sousa está, a todos os momentos,
a fazer a cama ao governo e ao Partido Socialista, com a frieza e com a hipocrisia que são conhecidos dos portugueses há anos. Não há diferença nenhuma entre Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, nesta altura, e Marcelo Rebelo de Sousa, diretor do Expresso, durante o governo de Pinto Balsemão. Mas isso são coisas de gajos que se vão lembrando de coisas antigas. Mas apontem, por favor, se quiserem, para a gente depois falar sobre isto, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo mandato, versus Mário Soares, segundo mandato, e qual vai ser o que vai acontecer aos governos a seguir. Ricardo Freixal, agarrando nesta análise do Bento Anastácio, Marcelo Rebelo de Sousa então estará, se calhar, a corresponder àquilo que o Ricardo diz que tem de ser feito, que é pôr aqui mas com calma. Um governo diferente, mas a outra velocidade. É isso? Vamos lá, para concluir o tema. O que eu quis dizer da ação, naturalmente que eu gosto de ter não queria ter um Presidente da República bronco, já chega, não é? Já chega. Pois, este pelo menos sabe quantos cantos que é simpático, que é educado, que é civilizado, que é... Agora, na sua forma de atuar, eu acho que ele está neste momento, aquilo que nós tiramos de saldo é que está a privilegiar o acessório em detrimento do essencial. Percebe? Agora, se quiser, está bem, Bento, mas isto já não vamos lá com meios termos. É que isto já é muito. Porque essa coisa de deixá-lo esposar pode ser bom para a imagem política dele. Exato. Mas o país não se compadece com isso. Pois não. O país não se compadece mais com isso. É muito sangrar, é muito penar. E depois já começam aqui. Existem aquilo que nós chamamos depois, em termos da medicina humana e animal também, e da doença, as soluções de continuidade. É que a coisa vai alastrando, e depois às tantas poderá ser muito mais difícil recuperar. E é mais difícil para nós, cidadãos, é mais difícil para o Estado, é mais difícil, e depois não há uma pior ainda eficiência na utilização dos recursos, que são sempre escassos, e portanto eu acho que isto não é que se entenda bem que aqui o meu posicionamento na discussão está longe de ser, até porque ninguém me conhece aqui uma filiação partidária, uma conotação partidária ou objetivos de natureza política ou partidária, nem pouco mais ou menos. Agora, neste momento, há aqui questões que são transversais, ou que deviam ser transversais, aos diversos quadrantes políticos, aos diversos partidos, e deviam ser unânimes nos juntar esforços para que se governasse bem. E não há isso, e até a esse nível. Em democracia não queremos unanimidade. Eu acho que a democracia está muito mais pífia que o que estava antigamente, porque há muito menos consenso, há muito menos consensos quando devem haver. Eu sou um homem de consensos quando tem que haver consensos. Quando não há consensos tem que haver ruptura. E tem que haver, como o Alberto Magalhães há pouco me chamou, sei lá, revolucionar ou contra-revolucionar. Do reviralho. Rufia, são um temos de terminar. Mas o meu ser rufia é contra aquilo que eu acho que está mal e que acho que a sociedade padece disso. Fica acho que já chega. Fica o comentário do Ricardo Freixal, do Alberto Magalhães e do Bento Anastácio nesta Torto e Direito. De hoje a uma semana voltamos aqui à DNFM com mais temas da atualidade e, claro, temas que também o Ricardo, o Alberto e o Bento trazem para análise. De hoje a uma semana cá estaremos. Tenha a continuação de uma boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Não é ainda terça-feira de Carnaval.